E a gente segue trazendo também informação a respeito daquela polêmica que desde ontem tem dado o que falar, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em várias outras localidades. A polêmica restrição de vistos anunciada pelo secretário de Estado americano Marco Rubio a quem for considerado autor de censura contra cidadãos ou empresas dos Estados Unidos. A editora de internacional da CNN Brasil, Mariana Catassi, já está aqui ao meu lado. Ela conversou com a diplomacia americana aqui no Brasil e vai nos trazer mais apuração, porque, claro, nós aqui no Brasil, ao ser divulgada esta notícia no fim da manhã de ontem, início da tarde de ontem, pelo próprio secretário Marco Rubio, houve uma grande reação aqui. Depois teve assessor de Donald Trump dizendo que Alexandre de Moraes, ministro do STF, seria um dos alvos prioritários dessa medida. Mariana, boa tarde. O que você apurou? O que você nos conta? Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos que assistem ao CNN 360. É isso mesmo, Yuri. Eu conversei com o porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil e o que ele me explicou é que essa iniciativa que foi anunciada ontem pelo secretário Marco Rubio e que chamou tanta atenção aqui no Brasil é, na verdade, uma extensão para a política externa do que ele considera que já é uma política interna do governo Donald Trump. Então, segundo o porta-voz, Trump já está muito preocupado em aplicar internamente a defesa da liberdade de expressão e o fim da censura, e agora o objetivo é estender isso para a política externa. E ele ressaltou também que isso não se aplica apenas a indivíduos, mas questionado citou também empresas. Pois é, isso é um aspecto importante das empresas, porque a gente tem falado muito das big techs, dessas companhias que têm dado apoio não só econômico, mas político ali desde a campanha de Donald Trump e que poderiam ser, essa seria uma das razões para esta medida, Mariana. Mas você, enfim, você conversou com esse porta-voz e ele usou esse termo de tendência global de censura. Exatamente, Yuri. Esse porta-voz me disse que os Estados Unidos observam uma tendência global de censura e reforçou que não é algo pontual aos Estados Unidos, à América Latina ou à Europa, que foram citadas pelo secretário Marco Rubio em uma publicação ontem no X. Ele disse que essa é uma tendência global com a qual os Estados Unidos estão muito preocupados. E a gente lembra, como o Yuri bem mencionou, sobre as Big Techs. Países do mundo inteiro estão debatendo, alguns já até adotaram regulações mais rígidas a respeito da regulação das redes sociais, do conteúdo que é publicado no ambiente digital. A União Europeia, em 2022, anunciou uma regulação importante, tida como uma das mais modernas a respeito da regulação do conteúdo que é publicado na internet. E os Estados Unidos, é claro, observam toda essa tendência global e acreditam que isso seja uma forma de censura. Pois é, e essa legislação da União Europeia, inclusive, que serve de referência para o debate que é feito aqui no Brasil, como a gente trouxe no nosso destaque. O governo brasileiro defende, tem como referência, como benchmark, a regulação da União Europeia e este julgamento do Supremo Tribunal Federal também, do artigo 19 do Marco Civil da Internet, pode ser bastante relevante nesse contexto. Mara, então vamos trazer, um dos trechos dessa entrevista que você fez com o porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. É evidente, Yuri, que eu conversei com ele sobre esses casos emblemáticos que chamam muita atenção aqui no Brasil, inclusive o grande debate que a gente vem observando nos últimos meses entre o X e alguns casos na justiça brasileira. Mas ele reforçou que essa decisão anunciada pelo secretário Marco Rubio não foi tomada pensando em um país específico. Vamos ver. Eu não vou entrar em cada caso, porque na realidade o que a gente fez foi de definir essa nova categoria, que para a gente na realidade é uma grande evolução na nossa política externa e e é importante entender que a decisão não foi tomada pensando em só um país, pensando em só uma região, pensando em só uma decisão jurídica ou só uma legislação. É uma tendência global de censura que a gente está tentando defender os nossos direitos dessa tendência e devia ser realmente considerado desse jeito global. Pois é, Mariana, fica muito claro ali, como bom diplomata que o porta-voz faz, segue a diretriz dada pelo superior dele, que é o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Marco Rubio é o responsável pela diplomacia americana, ou seja, todos os funcionários, todos os porta-vozes das embaixadas estão submetidos a Marco Rubio. E ele fala, como você disse,
lá nos Estados Unidos estamos combatendo a censura, e é isso que Donald Trump tem falado, nesse enfrentamento, por exemplo, com as universidades americanas, dentro da burocracia estatal americana, e agora isso chega à política externa. Foi nesse contexto que este porta-voz te falou, né, de levar isso para o que já está acontecendo no âmbito doméstico para a política externa. Exatamente. E algo interessante que ele destaca também é que essa lei que dá ao secretário de Estado o poder de avaliar a entrada de um cidadão estrangeiro nos Estados Unidos, ela já existe. O que foi anunciado ontem foi um novo critério em relação aos vistos e a concessão de vistos, e ele reforça também que essa decisão, esses critérios sobre censura, passarão em alguma medida pela decisão pessoal do secretário Marco Rubio, que teve a autoridade outorgada pelo Congresso para tomar esse tipo de medida. Pois é, tem um poder discricionário do próprio secretário de Estado americano. A ver agora, a conferir como ele vai aplicar, porque muita gente, muitos dos apoiadores de Donald Trump já estão fazendo a sua torcida, digamos assim, ou a sua pressão para que um dos alvos desse novo critério seja uma das autoridades aqui do Brasil. Mariana Catati, obrigado por estar conosco aqui e trazer essa informação exclusiva já na abertura aqui do 360. Muito obrigado, um bom trabalho. Eu que agradeço.